Dizem os espíritos que o espiritismo não veio trazer uma moral nova. Veio dar esclarecimento sobre a moral de Jesus. E também o espiritismo nos mostra Jesus sob novo olhar. Um olhar que somente com o tempo poderíamos tentar entender. Nós, quando estivemos na presença dele, fomos testemunha de vários milagres, de várias curas do corpo físico, o que não poderia ser diferente, pois estávamos na presença de espírito de excelsa envergadura moral. E nessa condição, sua simples permanência entre nós produziu fenômenos que preferimos à época entender como milagrosos, impossíveis de serem feitos por outras pessoas. E por isso mesmo, tivemos que trilhar alguns caminhos e melhorar o nosso entendimento intelectual para que pudéssemos hoje, à luz da doutrina, explicá-los, esclarecê-los e entendermos que eles nada mais são do que o cumprimento da lei divina. Emmanuel, nas primeiras frases que traz na obra Caminho da Luz, quando nos reporta a história da nossa civilização sobre a Terra, já no primeiro capítulo, nos informa que rezam as tradições que no universo existe um grupo de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida para que possam reger os destinos da humanidade. E desse grupo seleto faz parte Jesus. Segundo consta, esse grupo seleto se reuniu nas proximidades de onde hoje é o nosso globo, a nossa Terra, por somente 2 vezes, sendo a primeira por ocasião da definição da existência desse mundo, e a segunda para traçar os planos da vinda do Cristo entre nós. Coube a nossa ciência nos trazer esclarecimento de que o nosso globo, de que nosso planeta Terra, tem hoje aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Eu vou chamar a atenção para a grandeza, porque esse número foge um pouco aos números que estamos acostumados a lidar. Nós falamos, por exemplo, que Jesus esteve conosco há 2.000 anos, e que Moisés esteve entre nós há aproximadamente 4.000 anos. Nós não estamos falando da casa dos milhares, e nem da casa dos milhões, que seriam 1000 vezes mais. Nós estamos falando na casa dos bilhões. O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. E há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era um espírito eleito, um espírito puro, um espírito crístico. Portanto, esse espírito de alta envergadura intelectual e moral, quando esteve conosco há 2.000 anos, na necessidade de nos trazer o ensinamento, a verdade, a vida, ele necessitou nos tratar como nós tratamos hoje as nossas crianças, e deixar os seus ensinamentos escritos em pequenas histórias, que nós conhecemos por parábolas, para que pudéssemos, ao longo de muitos anos ainda, extrairmos dessas pequenas passagens o ensinamento que ele queria nos ofertar. Por isso mesmo, foi impossível que Jesus nos dissesse tudo, e foi necessário de que o Espiritismo, que nada mais são do que os nossos entes amados desencarnados, que vivem como nós do outro lado da vida, na verdadeira vida, nos trouxesse conhecimento que nos faltava e nos mostrássemos o que realmente Jesus quis nos dizer. Como não poderia ser diferente, nós, espíritos ignorantes, sempre damos mais atenção àquilo que nos era mais imediato, aquilo que atendia de uma forma mais rápida às nossas necessidades e anseios. E por isso, ao longo dos anos, fomos nos acostumando a ver na figura de Jesus aquele que cura o corpo físico
E como essa ideia se enraizou em nosso consciente, cada vez que a dor nos visita, a gente lembra que tem que ir no centro espírita. Ou aqueles que professam outra religião, lembram que precisam ir às suas igrejas. E nós vamos à igreja e pedimos a Jesus que nos dê a felicidade, que atenda aos nossos desejos e que nos faça ter a saúde que almejamos. Certamente Jesus realizou tais obras para nos chamar a atenção. Mas certamente não era esse o propósito da sua estada conosco. Certamente veio ele para realizar aquilo que o Espiritismo vem nos demonstrar, para ser para nós um modelo e um guia, para guiarmos para um caminho, o caminho qual ele já percorreu, para levar-nos ao lugar onde ele já está, que é o lugar da perfeição, que é o caminho para o nosso aperfeiçoamento, e que é a estrada que nos conduzirá à plena felicidade que todos nós almejamos. Certamente, o exemplo mais vivo das suas realizações não estará na cura do paralítico, mas certamente na conversão de Zaqueu, na conversão de Maria Madalena, na conversão de Paulo de Tarso, ou na conversão de Santo Agostinho, ou na conversão de Francisco de Assis, que realmente alcançaram a entender o que o Mestre propunha. Qual era o seu apelo aos nossos corações. E nós, ainda tateando o entendimento do que seja realmente a proposta de Jesus, ainda muitos estamos presos a essa ideia do imediatismo, daquilo que necessitamos para essa vida que estamos experimentando agora. Mas não foi só Jesus que nos deu caminhos e que nos guiou para que entendêssemos a proposta de melhor vivermos a nossa vida sobre essa terra. Foram diversos os seus emissários que durante a nossa história terrena registraram conhecimentos capazes de nos propiciar uma situação de melhor estada sobre esse orbe enquanto aqui estamos. Poderíamos citar, por exemplo, a civilização grega, cujo auge se deu 6 a 4 séculos antes da vinda do Cristo, onde ainda hoje nós debruçamos sobre o estudo dos seus principais filósofos para entreter conhecimento em muitas das áreas de estudo que versam as nossas universidades. E poderíamos falar um pouco dos ensinamentos que eles registraram para nós como um caminho para que nós graçássemos o que buscamos no imediatismo da boa. Aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, viveram lá 7 importantes emissários de Jesus que na história quis registrar como 7 sábios gregos. Entre eles, poderíamos destacar Tales de Mileto, Pitaco de Mitilene, Bias de Pirene, Solon, Cleóbulos de Lindos, Mison de Quene e Chilon. E esses 7 sábios gregos, desejando registrar para a posteridade aquilo que de mais primoroso conseguiram realizar no campo do seu ideário, no campo das ideias, decidiram registrar num templo que representava o templo de Apolo, na cidade de Éfeso, na Grécia, onde os gregos consideravam ser o centro do mundo, e onde médiuns inspirados ajudavam no intercâmbio com os espíritos, buscando sabedoria para seus filósofos, decidiram lá registrar parte dos seus conhecimentos, escolhendo 2 frases para que viessem ao nosso tempo falar da sua civilização. A primeira delas, que foi escrita nesse templo, diz que conhece-te a ti mesmo. Conhecimento esse resgatado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando se questiona
aos espíritos um modelo mais eficaz de atingirmos uma realização mais plena do ser humano? E os espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse. Falavam eles dos 7 sábios gregos. E Santo Agostinho nos registra, no Livro dos Espíritos, um modo de conhecermos a nós mesmos, nos aconselhando que quando nos recolhermos para dormir, antes façamos um exame de consciência, verificando cada ato, verificando se não nos omitimos de alguma realização no bem que deveríamos ter feito, se prejudicamos alguém, e após essa avaliação íntima, que no dia seguinte saíssemos e nas primeiras horas procurássemos reparar aquilo que no dia anterior havíamos falhado. Entretanto, o ser humano prefere os escapes, as fugas psicológicas. Não bastássemos nós manipularmos os outros para sermos vistos como vítimas, nós ainda manipulamos ou tentamos manipular a própria consciência. Desculpamos a nós mesmos, atribuindo as nossas responsabilidades para terceiros, para que então nós não venhamos a precisar espezinhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E agindo desta forma, deixamos de praticar esse ensinamento que os gregos nos registraram para que nós pudéssemos nos dispor a, como primeira ação de um planejamento de melhoria, detectássemos com realidade qual o problema que temos a resolver. Qual é a nossa deficiência? Porque cada um tem as suas próprias deficiências, que não são iguais em ser humano nenhum. Não bastasse, deixaram eles a segunda recomendação, que é um pouco menos difundida, mas que me parece ainda cabe melhor ao tema da noite, quando eles escreveram então no templo de Apolo a seguinte citação: nada em excesso, nos dando uma recomendação de que a harmonia é decorrência da disciplina, do caminho do meio. Então, muitas das nossas doenças, enfermidades, decorrem de não realizarmos esse ensinamento dos gregos no nosso dia a dia. É o caso, por exemplo, daquele que pratica o excesso da alimentação e propicia a obesidade. É o caso também daquele que usa em excesso o açúcar e contrai a diabetes, daquele que pratica o tabagismo e, por consequência, propicia efizema, aquele que ingere muito álcool e provoca cirrose, aquele que se alimenta com excesso de gordura e propicia o aumento do colesterol, aquele que fica muito tempo em vigília, não dorme, e baixa a sua imunidade. Ou talvez aquele que faz o excesso da atividade física e produz a fadiga e posteriormente a lesão muscular, a lesão das suas articulações. Então, muitas das enfermidades que nós experimentamos resultam exatamente dos nossos excessos em relação a uma vida mais equilibrada que poderíamos ter. Mas eu quero me agarrar melhor na ideia hoje de um outro excesso que muitas vezes nós não demos conta da sua existência, que é os excessos praticados em pensamento. E como é um tema extremamente moderno para a nossa atualidade, eu gostaria de recorrer a um livro bem recente, lançado agora há pouco, exatamente em 1868, que é o livro A Gênese, que foi a compilação que Kardec fez exatamente das causas primárias. E lá nesse livro, que já vai aí mais de 150 anos, ou 150 anos, né? Diz Kardec o seguinte: o pensamento, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes.
Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o organismo físico. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, pode ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Eu diria que se ao tempo de Kardec essa era a causa de certas enfermidades, eu me arriscaria a dizer que hoje é a causa da maioria das enfermidades, o pensamento viciado. Mas para nós entendermos essa citação, essa tese que Kardec defende em A Gênese, é necessário que nós entendamos um pouquinho o que seja cada um dos componentes que ele cita. Pensamento, fluido, do que se trata cada uma dessas coisas. Então nós vamos utilizar algumas bibliografias espíritas para que nós consigamos entender o que seja cada um desses componentes. E eu gostaria de citar essas bibliografias para que não ficasse a impressão de que nós estamos trazendo alguma coisa aqui que não esteja contida no ensinamento espírita. Então essas ideias, elas são defendidas, por exemplo, no capítulo 14 de A Gênese, que fala dos fluidos. Capítulo esse que, a meu ver, deveria ser uma leitura obrigatória para aquele que quer entender os fenômenos espíritas e o funcionamento da vida fluídica, da vida perispiritual. Também encontramos esses raciocínios na obra Obras Póstumas, obra que foi editada à luz de alguns escritos que Kardec não publicou, e após o seu desencarne, aqueles que estavam mais afetos à codificação acharam por bem reuni-los numa obra que foi editada exatamente com esse nome. Então lá nós encontraremos, na parte primeira dessa obra, um capítulo que vai falar sobre a manifestação dos espíritos. Também o capítulo 1 e o capítulo 17 dessa obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, onde nesses dois capítulos, o capítulo 1 fala de fluido cósmico e o 17 fala de mediunidade e corpo espiritual, vai ser abordada a mesma questão. Ainda citaríamos o capítulo 25 e 26 do livro Roteiro de Emmanuel. O capítulo 25 ele fala ante a vida mental. E no capítulo 26 ele fala de afinidades. Então nessas obras todas nós encontraremos as ideias que aqui nós tentaremos explicar. O primeiro entendimento, para nós conseguirmos captar esse pensamento de Kardec, de que o pensamento é a causa de certas enfermidades, é entender o próprio pensamento. E para nós entendermos o pensamento, nós precisamos ter em mente que pensamento é uma energia, conforme todas essas obras citam. Kardec, por exemplo, nessa obra, Evolução em Dois Mundos, ele vai começar a falar do pensamento e logo adiante ele vai substituir pelo termo fluido mental, para mais adiante ele chamar de matéria mental, nos mostrando que o pensamento é matéria. E aí nós precisamos examinar a questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se existem dois elementos primitivos, criados no princípio por Deus, a matéria e o princípio inteligente. E os Espíritos respondem, sim, esses dois são os elementos primeiros criados. A eles se une o primeiro, que é o Criador, formando a Trindade Universal. Para que a gente consiga entender minimamente isso, nós diríamos que nós espíritas classificamos ou damos como definição de Deus a causa primeira de todas as coisas. A inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas. Está na primeira questão do Livro dos Espíritos. Por que inteligente? Inteligente porque sua obra é inteligente. Alguém que faz uma obra inteligente necessariamente tem que ser inteligente também. Por que a causa primeira? Porque nós não temos como dar uma definição melhor, dado a precária condição intelectual que ainda temos. Então, se nós remontarmos a origem de cada coisa que existe no universo, no princípio alguma coisa terá gerado isso. Mesmo para aquele que é ateu, para aquele que não acredita em Deus, ele não pode, de maneira nenhuma, negar um princípio científico que é o princípio de causalidade. Para todo efeito, há uma causa. A ciência diz isso, assim como o Espiritismo. Então, mesmo para quem não acredita em Deus, se nós perguntássemos, você não acredita em Deus? Não. Mas quem criou
o nosso planeta? Foi a natureza. Quem criou a natureza? Quem criou a natureza foi a eclosão dos astros. Quem criou a eclosão dos astros? Quando ele chegar à última alternativa, que ele não tem mais o que dizer, para ele, aquilo é Deus. Para nós, exatamente o mesmo conceito. É o que originou tudo. E no princípio, Deus, em todo o universo, contemplou 2 tipos de elementos, que nós vamos chamar de elementos, para que seja mais fácil entendermos. Talvez o termo seja inapropriado. Kardec falará em princípios, porque ele está falando da origem. Na origem, aquilo tinha um princípio. Um dos princípios, em algum momento esse princípio, que Kardec chama de inteligente, ele originou seres inteligentes. Originou o que nós chamamos espíritos. Da outra parte, do outro elemento material, tudo que não é espírito se originou dali, da matéria. Não existe um outro elemento. Então nós conhecemos a matéria tangível, que é essa matéria que nós conseguimos perceber com os órgãos deste corpo físico, porque essa matéria vibra numa intensidade que nós conseguimos captar com a nossa percepção, e existem outras tantas matérias que nós não conseguimos captar com os nossos sentidos quando estamos reencarnados, mas que muitos de nós, quando dormem, conseguem captar e ver alguma coisa dessa outra matéria. Para essa matéria, Kardec usará muito o termo fluidos. E por que talvez ele tenha escolhido o termo fluidos? Porque à sua época a palavra fluido foi guardada para alguma coisa que tem mais fluidez. Então era guardada para alguns tipos de gases, para alguns tipos de líquidos, que tinham as suas propriedades menos constantes. E Kardec se apropriou, como o nosso português é limitado, desculpa, no caso dele o francês, então como a nossa linguagem humana na Terra é limitada, todas as línguas, ele se apropriou desse termo que parecia mais afinizado, que nada mais são do que uma matéria mais rarefeita, uma matéria que não é tão coesa, e consequentemente, essa matéria faz parte da vida que nós temos quando não estamos reencarnados, ou quando estamos em estado de sono. Então a gente vê os relatos nos livros espíritas, que a pessoa se desprende, vai para outro lugar que tem mesa, cadeira, consegue ver os espíritos, tudo porque lá também tem matéria. Né? Nós vimos os relatos nos planos que nós não conseguimos perceber, o relato de que há pessoas sofrendo, de que há corpos dilacerados, de que há lama, e de que também há lugares maravilhosos, com construções maravilhosas. Tudo é matéria deste mundo que nós habitamos originalmente. Mas quando estamos encarnados, não conseguimos percebê-lo. Para entendermos, nós então, quando fomos criados, vamos ver aqui se todo mundo aqui é inteligente? Todo mundo? Então todo mundo aqui é espírito. Se tem inteligência, nasceu do princípio inteligente e é espírito. Nunca mais digam que vocês são, nunca mais diz o meu espírito. Não, vocês são espírito. Muito bem, quando nós fomos criados como espírito, o espírito não tinha forma, ele não conseguia ser percebido, porque ele não era matéria. Então foi necessário que nós habitássemos o primeiro corpo, um corpo que nós teremos sempre. Estando encarnado ou desencarnado, ele fará parte da nossa vida. E é esse corpo chamado perispírito que consegue atuar sobre a matéria mais tangível. Nós somente trocaremos desse corpo perispiritual ou perispírito quando nós formos habitarmos outros planetas. Aí o perispírito terá necessidade de ser constituído de materiais daquele planeta para agir sobre a matéria daquele planeta. Muito bem, quando nós reencarnamos, em cada encarnação nós ganhamos um outro corpo de matéria densa, que a gente conhece, nasce bebezinho, né? Depois fica muito jovial, muito vital, muito grande, e termina a vida no declínio, né? Como todos nós até a morte. Então esse corpo material, nós conhecemos alguma coisa dele. Nós sabemos que esse corpo material está imerso num ambiente, numa atmosfera da Terra,
onde dali ele tira determinados elementos que ele absorve e são essenciais para a sua sobrevivência. Por exemplo, todos nós agora estamos respirando. Ao respirar, a gente capta os gases que tem na atmosfera, ingere, retém o oxigênio, transforma parte desse ar em gás carbônico e espelha o que não nos interessa é o gás carbônico, não é isso? Se o corpo físico funciona assim, como será que funciona o nosso segundo corpo, que é físico também, mas que é menos denso? Exatamente da mesma forma. Então nos ensina os espíritos, especialmente na Gênese, que nós todos estamos imersos num fluido, que os espíritos chamam de fluido cósmico universal. Para um entendimento similar, nós diríamos que é o pensamento de Deus. Todos nós estamos emergidos nesse pensamento que é o fluido cósmico universal. E o nosso perispírito, que é matéria, para sobreviver, para continuar sua vida, ele faz exatamente o que o nosso corpo faz. Ele absorve dessa atmosfera determinados fluidos, ele assimila alguns, ele produz outros, e aquilo que ele produz ou que não lhe interessa, ele devolve a essa atmosfera. Uma das coisas que o perispírito produz é o pensamento. E esse pensamento, ele guarda as mesmas características de toda energia. Opa, mas energia não é matéria. Claro que é. E quem disse isso nem foi um espírita. Os espíritas também dizem. Mas a ciência já provou a mesma coisa. Que Jesus, que reencarnasse entre nós, lá na Alemanha, um dos seus enviados foi Albert Einstein, foi prêmio Nobel em 1929, prêmio Nobel de Física, que depois erradicou-se nos Estados Unidos, onde foi convidado a lecionar numa das suas grandes universidades. E ele nos deixou uma fórmula que está na cabeça de muitas pessoas que passaram por isso no segundo grau, tinha que decorar, que nos mostra que energia é matéria, diz ele. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Vamos começar no final. O que é a velocidade da luz? A velocidade da luz, ela foi definida em 300 mil quilômetros por segundo. O segundo é rápido, né? Em 1 minuto tem 60 segundos, então é muito rápido. A luz iria 250 vezes a Chapecó e voltaria nesse período de 1 segundo. Então, o que tem massa? O que tem massa é a matéria. Massa não é o que a gente... melhor ainda, massa é o que a gente normalmente chama de peso. Né? Quando a gente sobe na balança e diz, eu estou com tal peso. Não, você está com tal massa. A única coisa que tem massa é a matéria. E a matéria, para os nossos cientistas, a matéria mais rígida, a matéria mais condensada. Nós sabemos que não é verdade, toda matéria tem a sua massa. Então o que Einstein disse é o seguinte, se eu pegar uma massa de qualquer matéria e acelerar, numa determinada aceleração, ela vai se transformar em energia. E, portanto, o inverso é verdadeiro. Toda energia, na verdade, é constituída de corpúsculos de matéria. E, portanto, ali existem átomos. E esses átomos estão, como todos os átomos, em movimento. Porque o átomo, quando ele tem uma descompensação, quando ele tem menos elétron do que deveria, ele tende a atrair elétrons livres de outros átomos. E esses elétrons, ao se deslocarem de um átomo para o outro, produzem um constante movimento da matéria. Então, quando nós pensamos em energia elétrica, nós temos que pensar que aquilo é matéria. Uma matéria um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar. E toda a matéria, quando ela se desloca, e ela se desloca em ondas, ela irradia. Então, se nós medirmos num fio condutor a corrente elétrica que está ali, nós perceberemos que a uma certa distância do fio condutor também há um campo onde essa força atua. Tudo isso vale para o perispírito, porque o perispírito também produz o pensamento. O pensamento é uma energia. E mais que isso, diz Kardec, nós, através dos nossos pensamentos, construímos uma atmosfera ambiente para nós. É o que André Luiz, por exemplo, nessa obra, vai chamar aura. Então vamos recapitular. Eu sou espírito, tenho meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades. A partir desses desejos, pensamentos e vontades, eu manipulo os fluidos do ambiente que eu absorvo e produzo outros.
dentre eles o pensamento. Esse pensamento fica como que à minha volta. De tal sorte que para os espíritos mais evoluídos, esses pensamentos funcionam como uma televisão. Eles chegam, nos olham e percebem nessa atmosfera fluídica do perispírito o que está se passando com a gente. Por exemplo, o que está nos afligindo, o que está nos deixando feliz. Muitas vezes o que nós já vivemos está ali registrado claramente. Ocorre que esse pensamento se carrega das emoções e das intenções do emissor, como na eletricidade. Quando um motor produz a diferença de potencial para que os elétrons se movimentem no fio condutor, aquele fio condutor estará impregnado da vontade do motor, ou do modelo em que aquele motor foi desenhado, foi projetado. Ele produzirá energia naquele modelo. E nós também fazemos a mesma coisa com o pensamento. Nós impregnamos no pensamento exatamente aquilo que nós desejamos, aquilo que temos vontade. É por isso que os Espíritos nos dizem, no mundo espiritual, as realizações, as construções são feitas a partir de pensamento e vontade. Então são os nossos amigos espirituais, que muitas vezes muito mais capacitados que nós, que através do seu pensamento e vontade, constroem lá determinada habitação para que nós, ao desencarnar, possamos ter aonde ficar. Ocorre que não é só eles que fazem isso, todos nós fizemos isso. E quando nós passamos a condição de humanidade, nós ganhamos um atributo ao nosso pensamento, que é o pensamento contínuo. Ou seja, nós não conseguimos parar de pensar. Se eu dissesse para vocês, pare de pensar por alguns minutos, vocês ficariam exatamente assim. Não pensa, não pensa, não pensa, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar. Ou seja, vocês estariam pensando em não pensar. Não tem como desligar a mente. Então quer dizer que nós estamos construindo pensamentos todo o tempo. Mas pensamento é matéria e essa matéria me envolve. Dizem mais os amigos espirituais. Atendendo às propriedades da matéria, toda a matéria está sujeita à atração. E à repulsão, consequentemente. De tal sorte que essas energias em volta de nós têm as propriedades do magnetismo. E no magnetismo, segundo nos revela Kardec, os iguais se atraem e os contrários se repelem. Então vamos lá, estou produzindo pensamentos, esses pensamentos estão edificando, construindo uma habitação em torno de mim, o que Kardec chamará de atmosfera espiritual. Essa atmosfera está carregada, impregnada dos meus pensamentos, esses pensamentos estão impregnados das minhas intenções, das minhas emoções, e eles vão atrair quem está similar. Com uma diferença em relação à eletricidade e aos materiais mais tangíveis. A situação de espaço é rompida, ou seja, no momento em que eu produzo determinada matéria mental de certa qualidade, exemplo, uma matéria impregnável, impregnada da minha emoção raiva, eu posso me ligar com alguém que está do outro lado do mundo, um japonês, porque não tem a condição de espaço em relação a essa matéria, que vibra na mesma sintonia comigo, e eu começo a trocar com ele a mesma energia. E assim como com ele e com todos que estão nessa sintonia. É por isso mesmo que os espíritos responderam à questão, se os espíritos influenciam na nossa vida, os espíritos responderam que a mais das vezes eles nos dirigem. Porque estamos constantemente ligados a todo mundo que está na nossa vibração. A nossa sintonia faz um cordão energético com todos. Então, basicamente, nós irradiamos em conjunto uma realização naquele momento. E isso vale para as coisas boas e para as coisas más. Então, por exemplo, se nós dedicamos o nosso tempo a prestar atenção, a colocar a nossa mente sobre alguma coisa que não é salutar, e a nossa consciência sempre nos indica o que é bom e o que é ruim, o que é salutar e o que é vicioso, se nós colocamos a nossa atenção sobre os nossos vícios, sobre nossas paixões,
nós carregamos os nossos pensamentos com aquelas emoções de egoísmo, de maledicência, de desejo de vingança. E aquilo vai aos poucos transformando o meu ambiente íntimo. E aquele ambiente íntimo vai fazendo intercâmbios com todo mundo que está sintonizado na mesma frequência. Então, de uma certa forma, a gente passa a ser influenciado por essa corrente. Tanto para mudar o nosso modus operandi, para a gente trocar de pensamento, quanto para reunir forças para a realização. Porque o pensamento, sendo matéria, vai reagir sobre o ambiente, especialmente sobre o nosso corpo físico. Agindo sobre o nosso corpo físico, esse ambiente espiritual vai causar uma impressão no perispírito. E essa impressão, se for negativa, vai desarmonizar o nosso corpo fluídico. Quem faz o meio de campo entre o espírito e o corpo físico é o perispírito. Então, as ordens que o perispírito começa a comandar por os nossos sistemas endócrinos, para o nosso sistema nervoso no corpo, vão ser informações incompletas ou indevidas. E então aquele que deveria reger com harmonia a vida física, que é o perispírito, começa a reger com desarmonia o corpo e causar as doenças. O contrário também é verdade. Se nós, por exemplo, elevamos o nosso pensamento, uma leitura edificante, uma boa palestra, se nós assistimos um bom programa de televisão, se nós fizermos uma reunião em família, se nós fizermos o evangelho no lar, agora há pouco estava passando um slide que dizia que a gente deveria se abraçar, se a gente se abraça, e ninguém abraça o outro pensando em quebrar a costela, normalmente a gente abraça para demonstrar a afetuosidade que está dentro dos nossos pensamentos. Se alguém diz uma palavra de carinho, se alguém é cordial, se alguém é educado, automaticamente o seu pensamento está projetando todas aquelas emoções no seu ambiente espiritual que está à sua volta. Esse ambiente, nas palavras da Gênese, troca as moléculas malsãs que ele dispensa e ele repõe através de uma molécula produzida pela nossa fonte. A nossa fonte é o perispírito. E nós começamos a construir um mundo à nossa volta muito melhor. A nossa aura começa realmente a estar carregada de coisas positivas. Nesse momento nós passamos a nos sintonizar, molécula a molécula, com quem está vibrando como nós, com quem tem afinidade com o nosso pensamento. E nessa afinidade nós duplicamos as nossas forças de realização. É por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos, quando eles dormem, ele diz, olha, eu vou ali orar, vocês fiquem vigilantes. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. Naquela noite ele ainda seria preso. E ele diz, orai e vigiardes para não cair em tentação. O que Jesus quis dizer para todos nós? Porque Jesus nunca falou para os apóstolos, falou para todos nós. Ele está dizendo exatamente o seguinte, vigia o teu ambiente. Se você notar alguma coisa diferente, ou sem notar alguma coisa estranha, você ora. Porque daí você vai mudar a tua onda mental. Mudando a tua onda mental, você vai mudar o teu ambiente íntimo. O teu reino de Deus começa a ficar brilhante, bonito. E aí você começa a sintonizar com entidades superiores. E as tuas forças de resistir ao mal aumentam significativamente. O perispírito se harmoniza e dá saúde ao nosso corpo físico. Porque comanda célula a célula, tudo direitinho como estava planejado. Então, dessa forma, nós encontramos no pensamento tanto a maneira de sanearmos os nossos fluidos, quanto de viciarmos os nossos fluidos. A escolha é sempre nossa. E essa questão já foi levantada junto aos espíritos na questão 909, quando Kardec perguntou para os espíritos se nós teríamos em nós forças necessárias para vencer as nossas paixões, para mudar a nossa vida, para termos uma vida diferente de realizações. E os espíritos responderam, claro, o que falta para vocês é a vontade. Ah, quão poucos têm a vontade.
Então nós temos hoje condição de mudar a nossa vida se nós assim o desejarmos. Se nós desejarmos debruçar a nossa mente sobre aquilo que nos eleva e não sobre aquilo que nos traz cada vez mais a animalidade, que foi o estado que experimentamos logo ali atrás. E nós prestamos atenção a mais das vezes para aquilo que estamos olhando, mas isso nem sempre acontece. O aluno vai na aula, chega em casa, a mãe pergunta: o que hoje teve na aula lá com a professora? Eu disse: não faço nem ideia. Ele estava lá, a professora estava na frente dele, a professora chamou várias vezes ele: Joãozinho, presta atenção, Joãozinho. Ela viu que ele não estava com atenção. E o Joãozinho não estava com o pensamento lá. A mente dele não estava debruçada sobre a aula. Agora, nesse momento que eu falo, alguns me ouvem e tentam na sua mente construir aquilo que eu estou falando, que é a única maneira que nós temos de entender. Nós temos que construir dentro da nossa mente a imagem que a pessoa está tentando nos mostrar. Senão não ocorre entendimento. E essa imagem é plasmada e vira matéria. Outros estão pensando no carnê que tem que pagar de manhã, né? Vão chegar em casa, a esposa vai ficar brava que chegou tarde, né? Que o carro está estacionado no lugar errado, quem sabe os amigos já levaram. Então cada um de nós debruça o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa atenção onde quer. Mas dependendo do lugar onde nós debruçamos a mente, nós passamos a irradiar os nossos pensamentos. Quando nós abrimos o WhatsApp com aquela informação do amigo que sempre manda o lembrete do que nós fazíamos antes de nos tornarmos espíritas, né? Das nossas paixões, das coisas fúteis, das coisas que não nos interessam mais, a gente, para entender o que ele mandou, a gente presta atenção. Prestou atenção e emitiu um pensamento. Emitiu um pensamento, construiu alguma coisa em volta de nós. Dá para todo mundo sair daqui e dizer para o amigo: não me manda mais esse tipo de mensagem, que isso não faz bem para a minha saúde. Quando nós decidimos que nós vamos acompanhar um programa, um filme na televisão, e esse filme nos provoca emoções desagradáveis, para que a gente entenda o filme, nós vamos ter que debruçar a mente sobre ele. Para que a gente entenda o que está aparecendo na televisão, o que está dando no som, a gente vai ter que construir na nossa mente o quadro que está lá na televisão. Quando nós construímos esse quadro, aquilo é pensamento. E nós plasmamos aquela mensagem, carregada dessas emoções que sentimos em volta de nós. O que pode não ser de nosso interesse. Então a lei é esta. A lei do universo, a lei da matéria, a lei do magnetismo, nós não temos como mudar. O que nós podemos mudar é o nosso desejo. O que nós podemos mudar é a nossa vontade. E a nossa vontade, certamente, com o tempo, nos dará novos hábitos e novos sentimentos, que serão capazes de modificar o nosso bem-estar, para o bem ou para o mal, conforme nós assim o desejarmos. Um avô, percebendo que o neto estava muito irritado, muito abalado, porque ele teve uma discussão com um coleguinha na escola, e ele se carregou do sentimento de vingança em relação àquele coleguinha. E o avô, desejando de alguma forma ajudar então esse neto que estava diante daquela solução, sentou com ele e disse: sabe, meu netinho, que eu também muitas vezes tive vários momentos na minha vida em que eu estive na tua situação. A minha vontade era fazer algum mal contra o meu inimigo, que fez uma coisa que eu considerei injusta. Mas esse desejo de vingança, esse desejo de provocar o mal, ele é mais ou menos como um veneno, que você quer que o inimigo tome, mas na verdade quem está tomando é você. E você fica esperando ali, quando é que o inimigo vai morrer, mas é você que toma as doses. Então só fará mal para você. É como se nós, dentro de nós, diz o avô, tivéssemos dois lobos. Um lobo é bom, todo mundo gosta dele, ele é harmônico, ele não se ofende. Ele sabe que a opinião dos outros não importa e as ações dos outros não importam, porque na sua vida são suas ações que constroem a sua existência. E ele está sempre em paz. Mas dentro de nós tem um segundo lobo. E esse lobo é vingativo, é mau. Ele quer fazer sempre alguma coisa que prejudique o outro.
E assim nós nos vemos todos os dias entre os dois lobos que estão dentro de nós, lutando ferozmente. O neto parou, pensou e perguntou ao avô: e qual dos lobos que vence? Aquele que nós alimentamos mais. Então nós precisamos fazer uma análise. O nosso dia tem 24 horas. Quantas horas eu estou em oração? Quantas horas eu estou lendo um bom livro? Quantas horas eu estou dedicando meu tempo para ajudar alguém, para falar uma palavra amiga, para fazer um bom gesto? E quanto tempo eu estou sendo eu ontem? Quanto tempo eu estou agindo inconscientemente, repetindo atos que eu venho realizando há muitas encarnações e que me prende numa teia mental de onde eu não consigo escapar? E se nós quisermos o antídoto, o remédio para curar todos os males, o remédio que dá a resignação, não a acomodação, a resignação, que sabe entender que a dor de hoje, na verdade, é uma campainha, é um alerta, que está me dizendo: olha, pensa um pouco em Jesus. Pensa um pouco o que está errado com a sua vida. O que você tem que fazer para sair do ponto onde você está? Se nós ingerirmos esse remédio, 3 doses por dia, uma de manhã, uma durante o dia e uma à noite, nós certamente sairemos dessa situação. E esse remédio todos nós temos, é o Evangelho de Jesus. O Vigário Monod, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a oração é das coisas mais importantes para mudarmos a nossa vida. Mas que na oração o mais importante é agradecer. Se todos nós fizéssemos um instante de conhece-te a ti mesmo. Tem uma caixinha grande dentro da nossa mente que chama inconsciente. A gente não consegue saber exatamente o que tem lá, mas a gente tem as impressões. A gente consegue registrar as impressões do que está guardado lá. É tudo aquilo que a gente já viveu. E se a gente fizer esse minuto de conhece a ti mesmo, a gente vai perceber que lá não tem tanta coisa boa assim. Mas que mesmo assim Deus agiu com benevolência, com piedade, com amor, com indulgência para comigo, me deu essa vida maravilhosa. E essa oportunidade de fazer a diferença, de mudar tudo. De viver em paz e viver bem e amar. E se realmente eu tiver essa gratidão, eu então reformarei o meu mundo íntimo. Os meus pensamentos se reunirão com os pensamentos de todas as entidades do bem, que sabe que felizes somos nós, que temos Jesus em nossa vida. E as nossas forças, a nossa coragem, a nossa fé não será mais pequena, será muito grande, capaz de mudar o mundo. E nós então teremos a tão sonhada vida que todos nós queremos ter. A vida em que nós nos amamos, como nós gostaríamos que os outros nos amassem também. Que assim seja.